Então, a partir de agora, a gente recebe ele, que já esteve aqui no nosso estúdio também, jornalista, escritor, comentarista político, Leandro Narlock. Bom dia, bem-vindo, parceirão, tudo bem? Bom dia, beleza? Tudo bem, Adriana? Tudo Oi, jóia. Marina, Paulo. E a Julie, que está aqui com a gente também, tudo belezinha com a gente, né? Queríamos conversar com você, sabemos que teve aquele episódio do Luciano Huck orientando os indígenas lá em como se posicionarem para fazer uma foto, uma filmagem. Queríamos tanto ter ouvido sua avaliação no dia, passou bem pouquinho tempo, ainda é hora para te ouvir com relação àquele teatrinho, hein? Será que esse teatrinho se reflete em muitas outras situações relacionadas ao tema também? Eu vi a resposta do Luciano Huck, né? Ele falou o seguinte, olha, não é que eu proíba, eu não quero proibir os índios de terem celular, de terem telefone, nada disso. Ele falou que era só ali uma coisa de direção de arte, né? Uma preocupação com a arte, para a cena ficar mais bonita na televisão e tal. Mas eu queria explorar justamente essa percepção, né? Por que a gente acha que a cena fica mais bonita se os índios atrás não tiverem um celular? Né? Acho que está na hora da gente parar com essa visão purista, né, de que a gente quer que o índio bom é aquele que vive como se estivesse em 1800, em 1500, né, no ano da descoberta do Brasil, sem nenhuma modernidade, sem nenhum conforto da civilização ocidental e nada disso. Está na hora de mudar, né, gente? Tá? Isso já deu, assim. Os índios, né, cada vez mais, como a gente já falou aqui, os índios querem a especialização em comércio, querem, não significa que a cultura deles é menor que a cultura de outros lugares. Na verdade, o que engrandece o mundo, o que torna a gente tão inteligente, com tanto acesso à tecnologia, tudo isso, não é uma cultura ser melhor que a outra, mas é a troca entre as culturas, a troca de ideias, a especialização, o comércio, né? Hoje você tem aí uma inovação que alguém lá em Bangladesh, por exemplo, o próprio soro, né, o soro que a gente usa para desidratação, ele surgiu lá em Bangladesh, 40 anos atrás. No começo, a Inglaterra, os grandes médicos da Inglaterra falavam, isso aí é curandeirismo, não funciona, mas deu certo. Então a gente vive num emaranhado de trocas, de inovações, e os índios querem ter acesso a isso. É pior para eles, fica feio na foto, na minha ideia, na minha opinião, se eles não tiverem acesso a isso. Então, eu acho que essa polêmica foi muito bem-vinda, sim. A gente tem que denunciar essa hipocrisia e tem que começar a pregar uma ideia de, cara, o índio bom é o índio integrado, que se ele tem o seu ritual, ele preserva a sua cultura, mas ele também tem o seu carro para o hospital em menos tempo, né? Tem um telefone para falar com as pessoas, pode ter uma profissão, né, da sua aldeia, ele pode, sei lá, vender serviços de design, digamos, para o mundo todo. Né? Então, como acontece nos Estados Unidos, no Canadá, o Canadá tem 450 acordos de mineração com tribos indígenas. Na Austrália, os índios têm empresas de mineração listadas na Bolsa de Valores, os aborígenes. Então, para mim, é isso que o Luciano Huck deveria propagar para o mundo. Olá, Narlock, bom dia. A impressão que eu tive com esse vídeo do Luciano Huck é que ele queria que os índios ali não são seres humanos, são pets. Para ficar expostos, para fazer uma foto, fazer um vídeo, não pode fazer parte da sociedade como um ser humano normal. Não, tem que ficar ali exposto para reforçar a minha ideologia, reforçar a minha narrativa. Foi essa impressão que eu tive do vídeo. Além disso, o Brasil também tem sido cobrado pro seu compromisso econômico diante as mudanças climáticas que tanto comentamos. Como você avalia a posição do país nesse debate e o que espera do Brasil em termos de responsabilidade estratégica e desenvolvimento sustentável? Beleza, Paula. Pois é, essa ideia que você disse no começo, né, de que parece que é um zoológico, né, o índio ali como um selvagem e tal, e tem muitos índios que estão revoltados contra isso, né? Essa visão do Luciano Huck, ela vira política pública, né? Hoje você tem aí várias ONGs que agem como estados nas aldeias indígenas e proíbem e dificultam que os índios empreendam,
peguem uma parte pequena da sua terra para aumentar uma lavoura ou para criar cabeças de gado, né? Tem um caso lá dos Guajajara, lá dos Maranhão, a terra da ministra, o pessoal furioso aí com o governo Lula, porque o IBAMA está prendendo o gado que eles estão criando. Então, o que o IBAMA quer? Que eles caçem macacos para comer, como muitas tribos fazem, né? Então, vamos parar com essa visão de zoológico, né? Vamos tentar deixar as pessoas agirem, a beleza da livre iniciativa. Se o índio quiser agir se uma pessoa aqui de São Paulo quiser viver como 1.500, se um indígena quiser fazer, isso está ótimo, pode fazer. A sociedade é livre. Mas se a pessoa quiser se desenvolver, ter seu telefone, mostrar isso com orgulho, né? Também. Agora, sobre a responsabilidade que você falou dessa segunda pergunta é difícil, né? Olha, o Brasil, nas últimas emissões de carbono, o Brasil caiu bem, né? Foi 16% de redução, principalmente por causa do menor desmatamento da Amazônia, atribuído lá, segundo lá essas ONGs, que a gente não pode confiar muito, né? Que fizeram esse relatório de emissões. O grande problema é que, para sair bem na estatística, o governo Lula está impondo, jogando a pressão em cima de gente pobre da Amazônia, né, que quer progredir, né, no Acre. Você tem aí, esses dias eu vi um vídeo de uma família, a mulher com um bebê no colo, no Pará, em Castelo de Sonhos, e ela falou, olha, o IBAMA, a Polícia Federal, acabaram de destruir o curral, onde a gente criava gado, eu vendia leite. Como é que eu vou fazer agora para sobreviver, né? Então, e é engraçado, na COP aí que aconteceu meses atrás, ninguém lembra mais da COP, né? Aquele assunto já parece tão antigo quanto o remador de Ben-Hur, né? Como dizia o Nelson Rodrigues. Mas na COP, o Brasil estava nessa pressão sobre o uso da terra, né? Não, vamos manter as florestas e tal. E quem foi contra essa pressão foram os países africanos. Eles falaram, desculpa, mas a gente precisa se desenvolver. A nossa transição energética é do carvão vegetal, né, que a gente usa no Brasil para churrasco, para a eletricidade. A gente precisa, antes de tudo, a gente precisa enriquecer. E olha que curioso, acabou que a África, né, os países africanos representaram os brasileiros melhor que o governo brasileiro. Isso foi, assim, uma ironia entre tantas as ironias aí da COP30. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.